Sexta-feira, dia 1º de março de 2013, véspera do aparecimento transcendental do nosso Param Gurudev, para muitos Parat Param Gurudev, para muitos Parat Param Gurudev, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. E também o dia da partida, triste partida, de Srila Gaur Govinda Maharaj, Paramaradya Shishimad Gaur Govinda Maharaj. Não por acaso que Srila Gaur Govinda Maharaj parte no mesmo dia em que aparece Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, e não por acaso que Srila Gurudeva parte no mesmo dia em que aparece Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Então, a providência divina está sempre arquitetando o caminho de todas as divas de uma forma muito maravilhosa, né? Então, hoje, sexta-feira, nós estamos na introdução da Gita, com os comentários belíssimos de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e também os comentários de Srila Bhaktivinoda Thakur, Satami Gosai, o sétimo Goswami. Nós estamos lendo a introdução, começamos a ler a introdução. Se vocês puderem me ajudar, eu acho que nós paramos no... Não há dúvida quanto a isto. Foi isso. Hoje em dia, na Índia, observamos como grandes filósofos, pessoas cultas e membros de todas as seitas, respeitam este rei dos Shastras e têm fé nele, Srimad Bhagavad Gita. Muitos políticos famosos e pensadores de todos os países do mundo proclamam as glórias da Bhagavad Gita. Desde tempos remotos, escreveram-se muitos comentários sobre a Gita. Os demonistas Kevaladvaitavadis, como Shri Shankaracharya, Shri Ananda Giri e Shri Madhusudana Saraswati, são particularmente famosos. Na verdade, a maioria das pessoas tem estudado e ensinado a Gita apenas com base nestes comentários. Certas pessoas estudam o comentário à Bhagavad Gita escrita pelo Vishishta Advaitavadi Shri Ramanujacharya. Outras estudam o comentário de Srila Siddhara Swami, o do século XI, o qual foi um Shuddha-Advaitavadi. E ainda outras estudam o comentário de Shriman Madhacharya, o Acharya de Shuddha-Advaitavadi. Alguns compreendem a Gita por meio das explanações escritas por personalidades políticas modernas como Shri Lokmanya Tilak, Gandhiji e Shri Aurobindo. Pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de estudar constantemente os comentários de Shri Gaudiya Vedantacharya, Srila Baladeva Vidyabhushan e Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que é a joia suprema entre os acharyas Shri Gaudiya Vaishnavas, ambos bem versados nos princípios de Atintya Bheda Bheda. Esta boa fortuna é uma conquista raríssima nas vidas da maioria das pessoas. Rupa Nugavara, Srila Bhaktivinoda Thakur, o sétimo Goswami da Shri Gaudiya Vaishnava Sampradaya, publicou 2 edições da Gita em Bengali. Suas explicações nestas edições são enriquecidas com tattva e favoráveis ao desenvolvimento de Shuddha Bhakti, estando em concordância com os conceitos Shri Rupa Nuga. O conteúdo destas edições baseia-se nos comentários escritos por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Baladeva Vidyabhushan. Está fora de nosso alcance avaliar o benefício espiritual oportunizado à humanidade por estas 2 grandiosas edições. Srila Bhaktivinoda Thakur estabelece em seu comentário a eternidade, a universalidade e a supremacia de Bhakti. Desta maneira, ele proporciona o benefício máximo aos sadhakas buscadores do reino de Shuddha Bhakti. Atualmente, pessoas desautorizadas têm publicado uma variedade de comentários especulativos sobre a Gita
para descaradamente apresentarem suas opiniões imaginativas, que carecem de conclusões precisas. Esses pretensos comentários são irracionais, pois deixam de discriminar entre os seres conscientes, Chit, e os inertes, Achit. Seus autores procuram ridicularizar a eternidade de Shuddha Bhakti e, de um modo geral, afirmam que o objetivo da Gita é tão somente karma. Ou então, Mayavada sob a forma de Nivishesha Gyan, como a fé Shraddha das pessoas comuns é tenra e elástica. Por ouvirem e estudarem esses comentários, elas acabam desviando-se do caminho da verdade. A gente vê muito isso também no Brasil. A gente encontra na rua as pessoas que já leram alguma edição da Gita não comentada por um Acharya Gaudiya Vaishnava. E a gente às vezes já tive a oportunidade de estar com senhores que estão seguindo os princípios de um comentário equivocado, composto por uma dessas pessoas que Srila Gurudeva menciona, e tem feito isso, há décadas. E para eles, aquele comentário, como Srila Gurudeva explica aqui, por serem pessoas que têm a fé tenra e elástica, aquele comentário passa a ser o reflexo da verdade absoluta. Os Nigama Shastras, Vedas, são muito extensos. Em diferentes passagens, dão instruções sobre karma, sankhya, jnana, bem como sobre Bhagavad Bhakti. Por conta disso, surge a pergunta: como esses processos se relacionam entre si e qual é o critério para se deixar de praticar um processo e adotar o seguinte? O Shastra explica a sequência de práticas apropriada e as qualificações necessárias para se adotar cada uma delas. Contudo, as divas nascidas em Kali Yuga, além de terem inteligência tacanha, não vivem muito tempo. Por isso, têm dificuldade de concluir um estudo dos Shastras e, mediante deliberação meticulosa, determinar suas próprias qualificações adhikara. Por este motivo, é essencial ler um resumo simples e científico dessas práticas. A maioria das pessoas, ao final de Dwapara Yuga, não logravam entender as verdadeiras conclusões dos Shastras védicos, de modo que surgiram diferentes conclusões quanto ao objetivo final dos mesmos. Então, Srila Gurudeva está nos remetendo a 5.000 anos. Alguns diziam que o objetivo é karma, outros desfrute dos sentidos, ou Sankhya Jnana, ou lógica, ou monismo indiferenciado, Abheda Brahmavada. Todos aqueles diferentes comentadores passaram a propagar suas próprias conclusões segundo seus respectivos pontos de vista. Da mesma forma que o alimento mal mastigado provoca dor no estômago, essas opiniões divergentes, todas elas baseadas em conhecimento especulativo e incompleto, começaram a causar dor e perturbação na sociedade indiana daquela época. Como nós vimos ontem, nós temos visto no primeiro capítulo de Jaiva Dharma, Sannyasi Thakur é confuso, porque cada pessoa que ele encontra tem uma definição, tem um conceito de Dharma diferente. Foi este o motivo pelo qual o sumamente compassivo Bhagavan Shri Krishna Chandra falou a Bhagavad Gita, que é a essência de todos os Vedas. Suas instruções a Arjuna, seu querido companheiro Saka, destinam-se ao benefício máximo das divas do mundo inteiro. O Gita Shastra é a joia suprema de todas as Upanishads. Descreve as relações recíprocas entre diversos processos de autorrealização e demonstra como a puríssima Hari Bhakti é o único objetivo supremo da diva. Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga parecem ser processos distintos, mas de fato são respectivamente o primeiro, o segundo e o terceiro degraus do mesmo processo de yoga. E é o que Krishna demonstra para Arjuna ao longo dos primeiros capítulos da Gita, A conclusão de todas as Upanishads
bem como do Brahma Sutra e da Bhagavad Gita, é que devemos ocupar-nos completamente em Shuddha Bhakti. Embora em certas passagens destes Shastras haja explanações elaboradas acerca de Karma, Jnana, Mukti e o alcance de Brahma, se as examinarmos com cuidado, constataremos que todas elas apontam para Shuddha Bhakti como sendo a única meta suprema. Os leitores deste Gita Shastra enquadram-se em duas categorias: os que aceitam seus significados grosseiros ou externos, Stula Darsha, e os que aceitam seus sutis significados secretos, Sukshma Darsha. Como os leitores da categoria Stula Darsha só aceitam os significados externos da Gita, as conclusões a que chegam correspondem aos mesmos. Já os leitores da categoria Sukshma Darsha, por não se contentarem com semelhantes interpretações externas, investigam as conclusões mais profundas relativas ao Tattva. Os leitores de Stula Darsha, os grosseiros, após estudarem a Gita do começo ao fim, chegam à conclusão superficial de que a Gita descreve karma. Isto porque Arjuna concluiu ao final da Gita que lhe seria benéfico travar a batalha. Os leitores Sukshma Darsha não se satisfazem com esse entendimento externo. Para eles, o ensinamento essencial da Gita versa sobre Brahma Jnana ou Parabhakti. E o fato de Arjuna ter travado a batalha é apenas um exemplo de seu Adhikaranista, ou adesão a seu próprio nível de aptidão, e não o significado supremo da obra. Arjuna entendeu que deveria tão somente cumprir seu Varnashram Dharma sem nenhum desejo de usufruir dos resultados, Niskama Karma, uma vez que ele era Kshatriya. Guerrear era o karma para o qual ele tinha aptidão específica. Então, uma explicação lindíssima de Srila Gurudeva, né? A aptidão de um ser humano para realizar uma atividade em particular, karma, adhikara, decorre de sua natureza, né? Krishna fala, Chaturvanyam Mayashishtam Guna Karma Vibhagasha, que ele criou o sistema social védico, o Varnashram, as 4 classes sociais, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, e as 4 ordens espirituais, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyas, para que cada ser humano se incumba em uma fase da vida, ou segundo a combinação dos modos da natureza dentro dela, de um desses vanas e um desses ashrams. À medida em que ganha a vida, dedicando-se à atividade para a qual está qualificado esse ser humano, também vai aos poucos obtendo Tattva Jnana. Isto quer dizer que karma é tanto o seu meio de subsistência, quanto o seu método de adquirir conhecimento da verdade, Tattva Darsha. Como é difícil alguém obter Tattva Jnana a menos que pratique karma, nos estágios iniciais é imprescindível que cumpra seus deveres prescritos, Satkarma, de acordo com sua aptidão para um trabalho em particular Varna, e seu status sócio-espiritual Ashram. No entanto, segundo a Gita, mesmo quem se mantém fiel a seu dever prescrito deve, de qualquer modo, realizar apenas ações desinteressadas e oferecer os resultados das mesmas a Bhagavan. Isto chama-se Bhagavat Arpita Niskama Karma, que, conforme a Gita, é a única maneira de praticar karma. Afora isto, nada mais é aceitável. Este Niskama Karma, pouco a pouco, purifica o nosso coração, de modo a obtermos Tattva Jnana. Em última análise, só conquista Bhagavan quem pratica Bhagavad Bhakti. Então, em Niskama Karma, o praticante tem uma atividade, tem um trabalho, tem uma renda, colhe os frutos da sua atividade e oferece a Krishna. Então ele vai fazendo isso e aos poucos ele vai adquirindo Tattva Jnana. Que à medida que ele oferece
os legumes que ele colhe na terra, as frutas que ele colhe no pomar, o lastre que ele ganha do seu salário. Né? Como se você vai à Índia, você vê isso ainda hoje, entre as famílias esclarecidas, as famílias com membros que têm esse tipo de adhikara. Né? Você vê como os grihastas são realmente os mantenedores. Na verdade, é a iniciativa privada que mantém qualquer Estado moderno. Né? É claro que muitas vezes a iniciativa privada mantém muito da máquina de subsistência de um Estado moderno, mas também explora demais essa máquina. Né? Mas na Índia você vai encontrar Nishkama Karma Yogis, pessoas fantásticas, que são capazes de alimentar ao longo de cada ano da sua vida milhões de indianos, sem querer nada em troca. Eles sabem que assim eles estão acumulando sukriti. Eles são Nishkama Karmis, né? Nishkama Karma Yogis. Eles sentem esse compromisso com a sociedade em que nasceram, os familiares. Mas eles estão, à medida que eles praticam Nishkama Karma Yoga, eles estão respeitando os sadhus. E eles, volta e meia, eles ouvem Harikatha e aprendem sobre Tattva Gyana. Eles aprendem sobre Tattva Gyana. Então, o Mahaprabhu, quando ele esteve entre nós, ele ainda está entre nós, mas quando ele esteve na sua lila de 48 anos, no começo do século XVI, entre nós, finzinho do século XV, começo do século XVI, ele era um sadhu maior. Né? E ele observava como a sociedade indiana tinha se deixado levar justamente pelos comentários desvirtuados de Shankaracharya, de Karma Panditas, Gyana Panditas, Karma Mimamsis, né? De lógicos e assim por diante. E ele, como sendo o sadhu maior, ele usou a sua Shakti indiscutivelmente superior para corrigir o rumo da história, da consciência da Índia e, por consequência, do planeta. E ele sempre foi aquele sadhu maior que dizia exatamente isso: só conquista Bhagavan quem pratica Bhagavad Bhakti. Então, Gurudeva continua explicando aqui: a fim de entendermos o objetivo supremo demonstrado pela Gita, precisamos aceitar as instruções de seu orador, o próprio Bhagavan Shri Krishna. Krishna, ele está sendo consultado por Arjuna logo no segundo capítulo. Arjuna diz para ele: Karpanya Doshapahata Sama. Ele diz para Krishna que ele está confuso, ele não sabe o que deve fazer, o que não deve fazer, e por isso ele faz prapana. Ele se rende aos pés de lótus de Krishna e o passa a tratar como Gurudeva, né? Porque ele entende isso aqui que Gurudeva está falando. Para ele entender o objetivo supremo por trás daquela situação caótica que ele está vivendo, ele precisa aceitar as instruções de Krishna. Porque cada página da Gita, que Gurudeva diz aqui, refere-se a ele Krishna, como sendo Bhagavan. E por sua misericórdia imotivada, em muitos trechos da obra, Shri Krishna em pessoa declara ser Bhagavan, a suprema realidade absoluta para tanto. Então aqui Gurudeva cita alguns versos. O verso, por exemplo, o 10.8 é aquele, Aham Sarvasya Prabhava. O 7.7 eu não me lembro, nem o 9.24, não me lembro, mas são, como o Gurudeva está dizendo, são versos em que Krishna está falando
está falando da sua Bhagavata, do seu aspecto como Bhagavan. Além disso, outros Shastras também descrevem Shri Krishna como Swayam Bhagavan. Então ele cita aquele Brahmati Paramatmati Bhagavan Krishnastu Bhagavan Swayam, né? Srimad Bhagavatam Brahma Samhita Ishvara Paramat Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radhi Govinda Sarva Karana Karanam. E aqui Gurudeva cita também verso 32 do 14º capítulo, que se eu não me engano seria Tatena Kampam Susamikshana. Enfim, vale observar nesse contexto que, muito embora outros avatares de Bhagavan não falem claramente de sua posição suprema, Bhagavata, Bhagavan Shri Krishna estabelece com bastante clareza a sua supremacia na Gita, além de especificar Sharanagati e Bhakti a ele como o sadhana mais elevado a ser praticado pelas divas. Então, que tem uma característica que é só de Krishna. Ele vai dizer que é Bhagavan. Os outros avatares não vão falar claramente sobre isso. Os outros avatares, como Srila Gurudeva explica, basicamente aparecem para proteger seus respectivos devotos e para dar mukti para pessoas de mentalidade demoníaca. E aí, Gurudeva cita alguns versos da Gita. Mam eva e prapadyante tepi mam eva konteya mam ekam sharanam bhajaya. Shri Krishna, que é a própria forma da verdade absoluta nas três fases de tempo, passado, presente e futuro, demonstra sua supremacia nestes três shlokas, ao afirmar Mam Eva e Mam Ekam. Determina ainda, Krishna, que Krishna Bhakti é a prática espiritual sadhana e a meta sadhya supremas de todos os tempos. Então, os padrões externos de comportamento, o perfil cultural, tudo isso pode passar por transformações externas, por conta da tecnologia, por conta de um detalhe ou outro. Mas Krishna está dizendo que se você quer ser um Vaishnava, você precisa praticar Krishna Bhakti, sabendo que Krishna Bhakti não é, como se diz, não é diferente de Prema Prayodhana. De todos os processos que você pesquisar na vida, o único processo cuja meta é a mesma que o próprio processo, que a essência do processo e a essência da meta é a mesma coisa. A essência do processo é cantar Hare Krishna e a meta é cantar Hare Krishna. O iniciante que está cometendo ofensas ao santo nome está cantando Hare Krishna. E as gopis, as Braja Gopis, que nunca iniciaram nada, elas sempre foram eternamente transcendentes, elas cantam Hare Krishna, Mas olha o rio, o universo de diferença, os universos de diferença entre uma fase e a outra. Mas o epicentro de tudo é o Mahamantra, que não é diferente de Krishna. Krishna em pessoa declara isto, fato também confirmado por grandes sábios e santos perfeitos como Devarishi Narada, Asita, Devala e Vyasa. Arjuna também aceita esta verdade suprema Paramatattva desde o próprio início da Gita, a partir do momento que ele aceita Krishna como Guru dele. Ele está aceitando esta verdade suprema, porque Gurudeva faz parte da verdade suprema. É essencial que os leitores ou ouvintes do Gita Shastra livrem-se das dúvidas e aceitem a verdade suprema, Param Satya. Como é que é? Param Satyam Dhimahi. Primeiro verso, primeiro capítulo, Srimad Bhagavatam. Segundo a qual, essa verdade suprema, segundo a qual o orador da Gita, Shri Krishna, Swayam Bhagavan, e cada uma de suas instruções é verdadeira. Na Gita, Shri Krishna diz a Arjuna
que esta Gita é um Shastra eterno. Aí ele cita o verso, terceiro verso do 4º capítulo, que como que é? Quarto capítulo, terceiro verso. Evam Parampara Prantam, será que é isso? Verso 13, verso 11. Verso 5, verso 3. Saevayam Mayatedya Yoga Prokta Puratana Bhakto Sime Sakachati Rahasyam Hietadutamam. Então aqui Gurudeva está dizendo que com esse verso Krishna diz para Arjuna que Gita é Shastra eterno. Então o verso diz aqui: Saevayam Mayatedya Yoga Prokta Puratana Bhaktosime Sakacheti Rahasyam Hietadutamam. Você, Arjuna, é meu devoto e meu amigo. Bhaktosime Sakha. Ele é Sakha de Krishna e é Bhakta de Krishna. Por este motivo, eu hoje lhe explico o conhecimento secretíssimo deste antigo processo de yoga. Rahasyam. Cheti Rahasyam Hietadutamam. Esse processo que é completamente transcendente, chamado Bhakti Yoga. Então aqui Gurudeva está fazendo uma introdução muito suculenta. A princípio, bilhões de anos atrás, transmitia esses ensinamentos a Vivasvana, Suryadeva. Surya transmitiu-os a Manu, que por sua vez transmitiu-os a Ikshaku. Desta maneira, este sistema de yoga permaneceu no mundo por intermédio do Guru Parampara. Porém, com o passar do tempo, este Parampara desapareceu. Então aqui Gurudeva está colocando uma tradução estendida, né? Ele fala o conteúdo do verso anterior, a princípio, bilhões de anos atrás. Transmitia esses ensinamentos a Vivasvana, Suryadeva. Surya transmitiu-os, né? Então, primeira vez que Krishna fala Gita, ele está falando com Deva, né? Suryadeva, Vivasvana. Ao passo que Suryadeva transmite a um avatar, Manvantara avatar, a Manu, que por sua vez transmite o mesmo conhecimento, a Maharaj Ikshaku. Então Krishna ensina para o Deus do Sol, que ensina para Manu, o legislador cósmico, que ensina para o rei Ikshaku. Desta maneira, este sistema de yoga permaneceu no mundo por intermédio do Guru Parampara. Porém, com o passar do tempo, este Parampara desapareceu. Você, ó Arjuna, é meu Ekantika Bhakta. Você também é meu querido amigo e discípulo direto, e por isso confio-lhe este conhecimento sumamente confidencial. Então, essa é a citação em que Krishna estabelece a eternidade do Gita Shastra. Não é possível entender o tato profundo e sério da Gita sem tornar-se um Bhakta. Porque o tato profundo e sério da Gita aponta para Manmana Bhava Madhvato Madhya de Manamaskuru. Que Krishna está falando para Arjuna, no verso conclusivo, segundo diz a Gita em seu começo, meio e fim, ninguém poderá abraçar ou perceber seu significado, ou seja, o significado da Gita, se não se ocupar em Bhakti. Bhakti atva nanyaya sakya.
Só pela prática de Ananya Bhakti é que se pode ter o darshan desta minha Swarupa. Krishna falando, no 11º capítulo. Idam te natapaskaya. O tato da Gita só deve ser ensinado aos bhaktas e não aos abhaktas, aos não devotos. Verso 67, capítulo 18. Por esta afirmação fica evidente que a Gita foi falada especificamente para os bhaktas. A Gita lida com 3 classes de sadhaka: o Jnani, o Yogi e o Bhakta. Neste caso, Gurudeva esclarece que os termos Jnani e Yogi não se referem aos Mayavadis ou aqueles que creem no Brahma e manifesto, indiferenciado e informe. Referem-se, pelo contrário, aos Jnanis e Yogis dotados de Bhakti. Krishna é taxativo ao afirmar que o único Jnani verdadeiro é aquele que, sendo rendido a ele, tem Ananya Bhakti por ele. Krishna está descrevendo Jnana, mas no final, na conclusão do capítulo, ele diz que entre os Jnanis, aquele que tem Bhakti por mim, esse é o superior e verdadeiro. Né? Grandes almas deste calibre são raríssimas, Bahunam Janmanamante. Que dentre milhões e milhões de seres que buscam a perfeição, deixa eu ver se é esse verso mesmo. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudulabha. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. 7:19. Bahunam, isso, Janmanamante, Gyanavam Mampapadyate, Vasudeva Sarvamiti, Samahatma Sudurlabha. Também, isso é no capítulo 7, que é esse verso famoso que diz que depois de muitos e muitos nascimentos, o Gyani dotado de conhecimento, do conhecimento de que tudo, tanto consciente quanto inerte, está relacionado a Vasudeva, se rende ou se refugia plenamente em mim. Krishna está dizendo. Semelhante grande alma é raríssima. E também Krishna no 6º capítulo da Gita, Yoginam Apisarvesham. Ele está falando do processo de Ashtanga Yoga, do processo sextuplo de Yoga. Mas ele conclui no verso 47 do 6º capítulo, Yoginam Apisarvesham, que de todos os yogis, aquele que tem devoção imaculada a ele é o superior. Então fica evidente, portanto, que as pessoas carentes de Bhakti jamais lograrão obter o adhikara para ouvir a Gita e abraçar seu significado. Logo, é imprescindível ouvir o tato da Gita dos lábios de um Paramabhakta que faça parte de um Guru Parampara digno e tenha vivenciado a verdade, Tattva Darshi. O buscador deve compreender que Shri Krishna é Swayam Bhagavan, e isso feito, deve render-se por inteiro a seus pés de lótus. Caso contrário, seu coração não conseguirá abraçar os significados da Gita. Então, assim, nós estamos o tempo todo se lemos os livros, se ouvimos os livros, se ouvimos os sadhus falando do conteúdo dos shastras, nós vemos como esse shastra tem um linguajar sublime, vamos dizer assim, né? O buscador deve compreender que Shri Krishna é Swayam Bhagavan, e isso feito deve render-se por inteiro a seus pés de lótus, né? Então aí você tem a palavra buscador, né? E aí você também tem a expressão pés de lótus. Caso contrário, seu coração não conseguirá abraçar os significados da Gita. Então, a Gita, como Gurudeva deixou claro, apesar de ser, por um lado,
um dos textos sagrados mais respeitados no mundo inteiro. Claro que o mundo ocidental faz questão de colocar a Bíblia no primeiro lugar do ranking, mas mesmo assim, apesar de milhares de pessoas lerem os versos da Gita, às vezes versos com traduções deturpadas e tudo, né? Mas só aquelas pessoas que leem a Gita no humor de Sharanagati, no humor de rendição, e que aceitam ler, estudar a Gita como um processo de autorrealização profundo, só elas conseguem entender o sublime do linguajar dos verdadeiros comentadores da Gita, que são os Shuddha Bhaktas, né? Seu coração, se o buscador não se render aos pés de lótus de Krishna através da iniciação, né? Então o que ele vai estar fazendo? Ele só vai estar acumulando jnana. O corpo é diferente da alma, e tem karma, e tem atividade pecaminosa, atividade piedosa de modo natureza. Vai estar só adquirindo jnana, né? Mas se ele render-se, significa ele aceitar Guru fidedigno, Satguru, Sadhguru, né? Segundo a Gita, a Swarupa de Shri Krishna, que é plena de opulência, Aishwarya e doçura, Madhurya, é o exclusivo e máximo Tattva adorável das divas, né? Aqui, a opulência e a doçura, a Swarupa, a personalidade de Krishna, a natureza de Krishna está repleta de Aishwarya e Madhurya. E essa Swarupa é o exclusivo e máximo, ou pode dizer, é o Tattva exclusivo é o exclusivo e máximo Tattva adorável das divas. O Sadhana e o Sadhya mais elevados estão vinculados àquela Bhakti que atrai Shri Krishna. Só a Bhakti que atrai Shri Krishna. Os ignorantes não alcançam a entender Bhakti Tattva da forma apropriada. Isto porque, em sua concepção, o corpo grosseiro é o eu e as coisas relacionadas ao corpo, suas. Deste modo, ficam confusos, não conseguindo entender nem praticar a ocupação constitucional do eu verdadeiro, Atma Dharma. Por sua inteligência ser mundana, Stula Buddhi, e não Shukshma Buddhi, mantém-se apegados a atividades mundanas, as quais julgam ser a única realidade. Olha que forte isso. Em geral, caem em uma de duas classes de armadilha. Na primeira armadilha, envolvem-se com as atividades mundanas prescritas nos Vedas, caso em que se submetem aos ditames de suas mentes. Na segunda, sentem-se seduzidos pelo conceito de Kevala Advaita Vada ou Mayavada. Shri Krishna, inspirando Arjuna a indagar dele a respeito da essência destas religiões mundanas, pôde provar a insignificância das mesmas e demonstrar a supremacia de Bhakti Tattva. Então parei na 9ª página da introdução, que vai e vai e vai e vai e vai. Então Srila Gurudeva, assim como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no Bhagavad Gita também é, a introdução contém a essência mesma da Gita. Então todo discípulo deve ler a introdução. Todo aquele que se diz discípulo de um mestre Gaudiya Vaishnava deve ler a introdução das duas Gitas. E deve ler hoje, deve ler amanhã, deve ler ciclicamente essa introdução. Porque quanto mais você lê, mais você vai abrir o coração para eventualmente se abraçar os pés de lótus de Krishna. Para você não estar fazendo esse estudo só como um exercício intelectual bobo, um exercício intelectual árido, né? Que deixa você na posição de um mero curioso. Krishna, olha o que Krishna revelou agora, que interessante. Mas acabou de ouvir a revelação, acabou de ler a revelação,
continua fazendo a mesma coisa ridícula que é se deixar controlar pela mente e pelos sentidos e seguir conceitos os mais variados de pessoas que não são autoridades nem em conhecimento material. O que falar do conhecimento espiritual, né? Então é conhecimento universal. Gita devia ser a matéria das matérias nas escolas e nas universidades. Bhagavad Gita, né? Quem lê Bhagavad Gita, se você lê o Gita Mahatmya, quem lê o Bhagavad Gita tem garantida, se lê Bhagavad Gita segundo a orientação do seu Gurudeva, tem garantida a conquista de Shuddha Bhakti. Então, estudar a Gita, né? Conhecer os versos. A gente tem assim, a gente está fazendo uma coisa muito ínfima, né? Na verdade, a gente devia estar estudando Gita todos os dias da semana. A cada minuto da nossa vida, a gente devia estar pensando em uma das palavras que Krishna fala para Arjuna, ou em uma dos ensinamentos que Krishna dá para Arjuna, né? Porque se a gente faz isso, então todas as ansiedades, todas as preocupações, todas as apreensões desaparecem da nossa mente como um bando de passarinhos bate asas quando houve algum ruído ou quando alguém bate palmas, né? Então essa é a opulência mística da Bhagavad Gita, que não é diferente do seu orador, né? Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gopta Hari Guru Vaishnava Bhagavata, né? Um elemento essencial. Shrimad Bhagavad Gita. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Uma vez um discípulo perguntou a Prabhupada numa caminhada: Prabhupada, por que o senhor anda sempre assim, com o rosto altivo? Ele andava assim, né? Em geral eu ando assim. Mas Srila Prabhupada surpreendia os discípulos, que ele andava assim, tinha 70 anos de idade, mais de 70 anos de idade, andava assim com uma postura, com o rosto, sempre os olhos de lótus olhando para o horizonte, né? Muito lindo. Aí Prabhupada respondeu: por que eu ando assim, com essa forma altiva? Porque o discípulo falou assim: o senhor anda assim como um nobre, uma pessoa muito altiva. Aí Prabhupada falou assim: eu ando assim porque ninguém pode derrotar a filosofia de Krishna, né? Ninguém pode derrotar a filosofia de Krishna. A gente pode se perguntar assim: como é que eu posso provar para mim mesmo ou para mim mesma que esta é filosofia universal por excelência, que é a filosofia que tem aplicabilidade a todos os casos, todos os problemas, todas as situações, todos os tempos? Você só pode responder essa pergunta se você estudar em profundidade a Srimad Bhagavad Gita. O problema está lá, a resposta está lá. Arjuna apresenta o problema e Krishna apresenta a solução. Então tem que se organizar para fazer com que a Gita seja conhecida na sua verdadeira glória. E a verdadeira glória da Gita, logicamente está nos seus versos, mas sobretudo para a alma condicionada está nos comentários dos acharyas fidedignos, né? Então a gente tem que orar aos pés de Gurudeva para que ele nos abençoe, de maneira que essa Gita de Gurudeva, tanto como a Gita de Prabhupada já está aí, mas que as duas de mãos dadas sejam
textos acessíveis ao povo de língua portuguesa. Isso é urgente, né? Isso é bastante urgente. Então vamos pensar em estratégias, né? Queremos ser sérios? Vamos pensar em estratégias para que todas as almas condicionadas tenham a Gita em seus lábios. E de que também nós nos disponhamos a sair da voz passiva e entrar na voz ativa, que significa pregar. Nos prepararmos para pregar a mensagem de Krishna na Bhagavad Gita. De porta em porta, casa em casa. Né? Porque Kirtan é justamente isso. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Se você não pratica Kirtan, se você não canta Hare Krishna, e se você não ativa o conhecimento que está no seu coração, você nunca vai alcançar Smarana. Você não vai conseguir se lembrar de Krishna. Né? Como Srila Bhakti Shaksidhara Goswami Maharaj diz, que Harikatha é o processo supremo dentro do caminho de Bhakti, porque se você está fazendo o Harikatha, se você está servindo ao Harikatha do seu Gurudeva, você tem que estar concentrado, você tem que estar atento, senão você vai falar um monte de besteira. E você não vai estar sendo um representante do seu Gurudeva. Então considerem isso, que você, quem quer que seja, deve se preparar. Se não se sente preparado, deve orar fervorosamente a seu Gurudeva para que você possa dar Gita Katha, Bhagavad Katha, Chaitanya Chaitanya Katha, e que isso seja a sua glória, e que a sua glória seja você estar rendido ou rendida aos pés de lótus do seu Gurudeva, atuando no mundo prático objetivo, pelo processo de ajudar as pessoas que não tiveram a oportunidade que você a ter a oportunidade que você teve. É simples assim. Nitai Go Premanandi Vantikalpa Turabhasha Kripasindu Bevacha Pachitanam Pavanibyo Vaishnaveva Namo Namaha. E celebrem amanhã o dia do aparecimento de dois acharyas que fizeram exatamente isso, que viajaram incansavelmente e pregaram a Gita e publicaram livros. Os discípulos de Srila Govinda Maharaj estão publicando livros, rios de livros lindíssimos, né? Rios, oceanos de livros lindíssimos. Então este é o nosso desafio. O nosso desafio é como é que a gente faz para seguir o modelo desses discípulos rendidos de Srila Govinda Maharaj. Como é que a gente faz? Amanhã é o dia do desaparecimento dele, e amanhã é o dia do aparecimento daquele acharya que estabeleceu no seu Upadeshavali, que estabeleceu uma máquina de impressão. Dentro do templo, ele colocou uma máquina de impressão dentro do templo, na década de 20, eu acredito, do século 20. Ele estabeleceu uma máquina de impressão. E ele fala que estabelecer essa gráfica para imprimir literatura devocional e fazer Namrata, essas duas coisas são serviço direto a Sri Mayapur Dham, onde nasceu Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nitai Go Premanandi Nandavad Pranam.